Oi, pessoal. Boa noite. Oi, Milena. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Esperar o pessoal entrar, doutor Ayrton entrar também. Para quem não sabe, hoje é a nossa live com o doutor Ayrton Daniel, ginecologista obstetra, para falar um pouquinho como se preparar para o parto normal, tá? Então é bem interessante, sou fã do trabalho dele e aproveitem, gente. Eu tenho várias perguntas aqui para fazer para ele e se der tempo, eu leio as perguntinhas de vocês e ele responde, ele é maravilhoso. Deixa eu ver se ele já conectou aqui. Vamos lá. Doutor Ayrton já, deixa eu conectar ele aqui, enviar solicitação. Boa noite, gente. Mandei a solicitação para o doutor Ayrton. Aê, doutor, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bom, graças a Deus. Prazer fazer mais uma live com você, adoro. Larissa, eu que agradeço o convite, muito obrigado por poder participar assim de uma maneira mais ampla, trazendo informação a mais gente, né? Que você agrega muita gente, então eu espero que nosso bate-papo hoje incentive as pessoas a saber mais, quanto mais informação, mais empoderada fica a mulher nesse momento, né? Sem dúvida. Com certeza. Bom, doutor, alguns já te conhecem, outros não, então se apresenta, por favor. Tá bom. Meu nome é Ayrton Daniel Ribeiro Filho, o meu CRM é 69175, eu sou médico formado há 30 anos. Trabalho com obstetrícia há 30 e pouquinhos, porque desde os estágios da faculdade. E trabalho muito com parto normal, eu tenho certeza que o nosso encontro hoje tem a ver com isso, né? Com os seus partos também e com o seu negócio que virou, né? E também fiz uma formação em medicina antroposófica que eu uso muito no meu atendimento. Sigo uma linha que se chama Slow Medicine, medicina baseada em empatia. Então, é mais ou menos minha atuação, né? Minha formação foi Universidade Federal do Rio de Janeiro, a residência, mestrado. Eu fiz um MBA e mais duas pós, uma em psicologia e uma em medicina antroposófica. Foi isso. E estamos aí Maravilhoso. trabalhando com parto normal. Que delícia. Bom, gente, o doutor Ayrton, ele não é qualquer um médico, assim, ele é o meu médico há mais de 15 anos. Ele realizou os meus 2 partos, que inclusive o doutor até falou, conta um pouquinho no início, né, da live, como foi a sua mudança, como foi o seu parto, porque assim, gente, é um tema muito interessante esse. Quando eu descobri que eu estava grávida do meu primeiro filho, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei no consultório do doutor marca cesárea, pelo amor de Deus, não quero sentir dor. Ele falou, calma, vai participando dos nossos encontros de mães. Calma. Eu falei, tá bom. Fui participando dos encontros e fui me abrir a entender um pouco sobre o parto normal, né? Essa questão de você respeitar o momento do bebê, essa questão de você ser protagonista do seu parto. O doutor Ayrton, ele segue essa linha do humanizado. E eu achei isso incrível, porque você respeita o momento do bebê, tanto no parto normal quanto na cesárea também. Então, isso me chamou muita atenção. Aí eu passei a focar 100% no meu filho, pensando, tô com saúde, meu filho também, tá na mão do doutor Ayrton. Mas uma coisa eu falei para ele, mas eu só não quero sentir dor, tá? Ele falou, não tem problema, dá para você ter anestesia também no parto normal. Eu falei, sério? Aí eu fui mudando, fui mudando. E, gente, meu primeiro parto foi de parto normal, natural, sem anestesia, sem nada. Quando viu, nasceu. O segundo parecia um quiabinho, escorregou. Eu mesmo fiz meu parto, né, doutor? Foi mesmo, foi mesmo. Então, assim, eu servi de exemplo para o doutor Ayrton durante muito tempo, porque eu era aquela paciente dele que, nossa, tinha muito medo da dor, né, doutor? Eu já estava ali, marca cesárea, para quando que é?
calma, e fui me permitindo a ouvir, a me informar, a mudar a minha visão. Isso eu sou extremamente grata por tê-lo nos meus 2 partos. E vamos conversar um pouquinho então, doutor, porque eu tenho certeza que quem está dentro participando dessa live quer ouvir muita explicação, entender um pouquinho mais desse tema. E agora, minha primeira pergunta para o doutor é: por que no século XXI, onde as cirurgias são tão seguras, o senhor ainda permanece trabalhando com parto normal? Ah, boa, boa, né? Parece que eu sou da tribo, né? Não, é porque as cirurgias são mais seguras, sim, sabe, Larissa? Mas se você for ver bem a modernidade mais última agora, né? O que está acontecendo com as cirurgias? Elas estão se tornando cada vez menos invasivas, cada vez menos traumáticas, né? Então a gente está voltando, está regredindo a parar com essa coisa da invasão cirúrgica, né? Graças a Deus as cirurgias são mais efetivas e mais seguras, porque às vezes a gente precisa lançar mão da cirurgia. Não tem cirurgia moderna para tirar o bebê do útero, é a cesariana. É a mesma cirurgia há muitos anos, desde que foi inventada. Ela só é mais segura, dá menos complicações. Porém, se a gente tiver um olhar mais de fisiologista, a gente vai entender que nós fomos feitos para esse processo, né? Que o processo do parto é um processo do corpo, é um processo orgânico. Ele acontece no corpo da mulher, como acontece uma digestão de uma maçã, que você ingere e você não sabe o que vai se passar com aquela maçã, mas o seu corpo sabe, ele faz, né? Então o parto é assim também. A diferença de digerir uma maçã para o parto é que digerir a maçã não dói. E onde tem dor, tem consciência. Então, a consciência que a dor traz no trabalho de parto, ela é muito incômoda para algumas pessoas. Principalmente se a pessoa não se preparou mentalmente e emocionalmente para esse momento de gargalo que é o parto, né? Então, não tem porquê a gente querer mudar a fisiologia de um corpo que funciona maravilhosamente bem e que entrega um resultado perfeito, simplesmente porque estamos numa era moderna e eu quero transformar o meu parto igual ao meu lanche do drive-thru do McDonald's, né? Com toda a conveniência para toda a família, mas que não é conveniente para o bebê, não é conveniente nem para o corpo da mulher. Então, a cesariana, ela é muito bem-vinda, salva vidas, né? E ela está ali, não são poucas as vezes, 30%, às vezes 40% das pessoas que querem um parto normal acabam numa cesariana. Mas para manter a segurança para o bebê chegar saudável mamando no peito da mãe. Então, eu não estou trabalhando com uma coisa antiquada do passado, não. Eu estou trabalhando valorizando o que o ser humano é. O que é a tendência da medicina hoje, das medicinas integrativas, de usar elementos da natureza na terapia, de usar terapias não invasivas, né? Eu acho que eu estou nessa linha. Quando eu tento preservar o parto do jeito mais natural que ele é e pode ser, e muitas vezes ele é perfeito. Ele acontece sem a mínima laceração de canal. Não tem, a paciente acaba de parir e dá vontade de mandar para casa na mesma hora. Porque você vê que é uma perfeição. Eu praticamente não fiz nada. Eu só fiquei ali de sentinela, né? Então, quando isso acontece, essa recuperação dessa mãe, daqui a 3, 4 dias, ela está igual a uma mulher que não passou por nenhuma cirurgia. É muito rápido essa regressão, esse pós-parto, né? O que não é verdade na pós-cesárea. É bem diferente na pós-cesárea, né? Então, eu acho que estamos aí hoje. Eu tive aula com um professor, quando eu comecei a residência, há 30 anos atrás. Esse professor, ele dava aula para a gente, ele era professor emérito. E ele falava assim: meninos, eu não tenho 10 nem 20 anos de experiência, não. Eu tenho 55. Ele tinha 80 anos. E ele contava que ele viu a penicilina chegar no mercado.
que na época que ele fazia obstetrícia, que ele era formando em obstetrícia, ele via os professores fazerem desarticulação da pelvis para o bebê nascer por baixo, e aí a mulher ficava quase 40 dias no hospital recuperando dessa cirurgia ortopédica para não fazer a cesárea, porque se fizesse a cesárea a chance de morte era 10%. Então, não é mais isso, né? Não tem 10% de óbito em cesárea, graças a Deus. Mas a gente não é por isso também que a cesárea se tornou o meio moderno de nascer. Não, isso é um equívoco. E quando as pessoas se informam, elas mudam que nem você mudou. Porque quando você veio falando em cesárea, você só pensou o seguinte: para que parto normal? Eu senti dor, que nem índio, se eu posso fazer uma cesárea sem dor. Né? Esse é o pensamento mais óbvio, mais comum, da pessoa que não tem um pouco de entendimento do que é o processo da fisiologia do corpo humano. Então, eu continuo trabalhando com parto normal, porque eu acredito que essa é a maneira mais saudável de nascer, de gestar e de parir. É por isso, Perfeito. não é porque eu ignoro a modernidade, não. Eu faço uma cesárea que é uma técnica que chama minimamente invasiva, que é uma técnica moderna de cesariana. Mas a cesárea é uma opção, é uma via segunda, não é a via do parto que todo mundo deveria pensar, é no parto normal. Sim, e essa questão do pós-parto, né, doutor? Eu fui prova disso. Gente, meu filho nasceu, parecia que desligou, virou uma chavinha. Eu já estava assim, veio uma adrenalina que eu correria uma maratona ali, de tanta energia, assim. Lógico, naquele momento do parir ali, eu estava assim, exausta, né? Mas depois que nasce, te vem toda aquela energia, assim, incrível, uma disposição. É incrível. Mas, Larissa, Ser... você sabe que isso não é adrenalina, não. Isso é ocitocina. Isso é a ocitocina que faz. É o hormônio do amor. É o hormônio que traz toda essa disposição para você cuidar do seu filho. Incrível. É uma sensação incrível. Você fala assim, gente, não tem como escrever assim. É uma mistura de sentimentos, né, doutor? De amor, de um nascimento de uma mãe ali, aquela coisa que fala, né? Nasce um filho, nasce uma mãe, essa energia vem e é uma energia incrível. Mas, doutor, muito obrigada pela explicação. Eu tenho outra perguntinha aqui para você. O parto normal, ele é melhor do que a cesárea? Explica um pouquinho sobre isso. Olha, se eu fosse um fundamentalista, eu diria que sim. Mas eu não advogo pelo parto normal, eu advogo pela saúde. E eu acho que existem casais e mulheres que, se tivessem que ter um parto normal, não teriam filhos. Eu acho que é o que acontece um pouco na Europa, em alguns países da Europa, onde a mulher realmente não tem essa opção de pedir uma cesárea como existe aqui no Brasil, né? Então, eu acho que existe, que nem método anticoncepcional, existe um melhor para cada casal. Eu já tive experiência de casais cuja esposa, né, a gestante, tinha uma história de violência sexual na infância. Ela não tinha uma estrutura para um parto normal. Ela pediu isso, ela pediu que isso fosse ponderado, e é claro, então eu acho que esse foi um caso que eu fiquei sabendo, mas tem muitos outros que não são nem falados e que a mulher tem seus motivos e ela não quer um parto normal. E você aí, respeita, né, doutor? Sim, eu acho que nessa hora a cesárea para essa mulher é melhor que o parto normal, você entende? Então eu respondo depende por isso, porque quando a gente fala em humanização, se fala muito em parto humanizado, né? Mas a gente ainda não fala muito em humanização da medicina. E o conceito de parto humanizado ele é bem equivocado, né? Ele é confundido com tipos de parto e não é nada disso. A humanização é você respeitar a individualidade do seu paciente. Quando você fala em humanizar na medicina, tente imaginar que sentou na sua... Você é o médico,
oncologista, especialista em oncologia clínica, e o paciente com câncer senta na sua frente e fala: eu não quero tomar essa químio. E você é o médico, você não pode falar assim: bom, então acabou a nossa consulta. Não, você ainda tem que buscar uma maneira de ajudar esse indivíduo do jeito que para ele é importante. Você tem que respeitar que ele não quer tomar a quimioterapia, você não pode julgá-lo por isso, e você tem que ainda ajudá-lo, né? Isso é humanizar, né? Isso é bem difícil de fazer. Humanizar a obstetrícia, cuja paciente é uma mulher saudável, num processo reprodutivo saudável, é muito mais fácil individualizar esse atendimento numa situação de saúde, né? E humanizar a medicina é muito mais complicado, mas, de uma maneira geral, humanizar é individualizar o atendimento, tornando o atendimento para aquela pessoa, para aquele casal, o melhor que é para ele, né? Então, eu entendo que quando você respeita os limites e as necessidades individuais e a pessoa pede uma cesárea e você entrega uma cesárea, você está humanizando esse processo de atendimento. Você pode dizer que a cesárea não é parto humanizado, outros fundamentalistas vão gritar nesse sentido, mas eu acho que é respeitar o ser humano de uma maneira mais ampla. Então, se a cesárea é aquele parto para aquele casal, a cesárea vai ser melhor do que o parto normal nesse caso. E em outros casos, a paciente quer o parto normal, a gente luta por isso e às vezes não chega lá, né? Mas a gente tem um compromisso de tentar dessa forma, né? E respeitar o máximo o bebê, a hora dele chegar. Às vezes, uma patologia obstétrica, algum problema acontece e você não pode esperar muito, né? Mas eu acho que essa é a minha resposta. Depende, sabe, Larissa? Eu não acho que o parto normal ou a cesárea sejam melhores. Nenhum dos dois é melhor do que o outro. Eles têm o seu momento, a sua indicação, e tem o casal, a gestante. É aquela pessoa ali, precisa ouvir ela. Perfeito, doutor. Por isso que eu sou sua fã. Essa questão de você ouvir sua paciente e dar essa entrega com tanto amor e carinho, que é nítido, né, gente? Percebe, seus olhos brilham, isso é incrível. Quando eu comentava, meu parto foi humanizado. Nossa, mas você fez em casa? Calma, gente, o parto humanizado não significa que ele é feito em casa. E tentava passar essa visão, que o parto humanizado é o respeito, né, do doutor para o paciente, respeitando e, enfim, entender qual é o momento daquela mãe, no momento do parto, seus sonhos, como ela deseja. Perfeito. Aproveitando, doutor, eu anotei aqui que existem vários tipos de partos, né? Defina, por exemplo, tem parto humanizado, tem parto natural, parto normal, ativo, induzido, entre outros. Explica um pouquinho a diferença entre cada um. Olha, eu não sei se eu vou saber explicar, mas eu vou tentar, porque é tudo muito confuso. Na verdade, o humanizado é um termo que muitas vezes as pessoas entendem que é domiciliar, né? Parto domiciliar é unicamente aquele que nasceu em casa, tá bom? Esse é fácil de explicar. Agora, o humanizado ele é confundido com domiciliar, ele é confundido com parto sem anestesia. Existe uma linha que diz que o natural é aquele que ninguém fez nada e que aconteceu tudo sozinho. Eu acho que o parto que começou em casa, no trabalho de parto, no meio da madrugada, que foi evoluindo, que rompeu a bolsa, chegou no hospital, evoluiu mais um pouco, tomou anestesia e nasceu, é natural também. Eu não acho que ele deixou de ser natural. É um parto totalmente normal. Na verdade, eu acho que acaba aí já o conceito, né? O parto normal engloba tudo, né? O parto normal, ele pode ser humanizado, né? Respeitando todos os quesitos da mulher como protagonista. O parto natural, para mim, é a mesma coisa que o normal, se você quiser enfatizar isso, mas eu acho que essa diferenciação natural e normal, na verdade, é quase um preconceito que a gente vai criando. Porque eu já vi diálogos assim: eu tive meu bebê, nasceu de parto normal. Foi normal ou natural? Se você disser que foi normal e não foi natural, você ganha só 3 estrelinhas. Sabe?
Se você disser que foi natural sim, então você é valente e ganha 5 estrelinhas. Nossa, Então, é. eu não sei muito bem, para mim, como obstetra, né, o parto vaginal ele vai ser normal ou cirúrgico vaginal, quando você tem que usar um fórceps, aí é um parto bem manipulado, mas ele é vaginal. Na nossa dia a dia, os médicos vão chamar de parto normal, mesmo esse que nasceu de fórceps. É um parto normal a fórceps, né? Então, essa nomenclatura, acho que ela é meio ingrata, na verdade. O parto humanizado é aquele cujo compromisso é respeitar a individualização do atendimento, deixar que a mulher protagonize, proteger a situação, né? O parto domiciliar é o que nasce em casa, o parto natural é o que acontece totalmente espontâneo, talvez seja essa uma definição à parte, e o normal ele engloba tudo, né? O parto normal é o parto via vaginal, né? Perfeito. E o induzido, doutor? Eu marquei aqui ativo também, porque eu acho que eu li em algum lugar parto ativo, Tá. parto induzido. O parto ativo é o parto em que a gente pede para a mulher, né, tomar as decisões, para ela estudar sobre o assunto, ela tomar, fazer as demandas sem que a gente fique oferecendo, né? Eu pratico muito essa questão do parto, esse conceito do parto ativo na questão da anestesia. Lembra, Larissa, que quando o seu primeiro filho estava nascendo, você falou: ué, já vai nascer? E a anestesia? Aí eu falei: uai, você não pediu, né? Não teve, né? Então, Gente, a louca que não queria sentir dor, a primeira pessoa que eu pedi para o doutor foi, pelo amor de Deus, anestesista. Na hora do parto, ele falou, vai nascer, tal, vai nascer, mas com anestesia. Não, mas já tá nascendo. Eu falei, e agora? Eu preciso da anestesia. Não, agora já vai nascer. E o círculo de fogo, que sente aquela dor. Calma, calma. Aí eu foquei, eu falei, agora ele tem que nascer. Não tinha volta ali, né, doutor? Ou nasce, ou nasce. mas ali eu acho que depois dessa conversa não demorou 5 minutos, né, Larissa? Não, porque daí eu trouxe para consciência, aí eu falei assim, agora vai, né? Porque não tem anestesia agora. E assim, gente, essa questão do tal círculo de fogo, eu acho que eu não tive essa questão do círculo de fogo, que, enfim, eu acho que foi bem. Foi tranquilo. Não vou falar, gente, não posso falar que foi tranquilo, porque não é tranquilo, né, doutor? Mas assim, não tem nada para se espantar. Eu acho que o difícil é passar pelos primeiros 7 dedos de dilatação. Depois, gente, eu lembro que depois vem acho que um pouco de ocitocina, posso estar errada, doutor? Acho que durante o trabalho de parto vai liberando ocitocina, né? Vai. E Porque assim, eu depois que lembro que nasce, libera mais ainda. até piada eu contava, você lembra, doutor? Então, assim, realmente, ali com 8 dedos de dilatação, eu dava risada, tal, e me concentrava na hora de vamos ver, agora é agora, vamos, concentra. Agarrei a doula ali pelo pescoço, falei, agora vai. E foi sem anestesia e é possível, gente, é possível. Então, o parto ativo é esse. O parto ativo é esse que a mulher toma as rédeas, né? Ela é um parto que a gente estimula que seja com bastante movimento, mobilidade. E o parto induzido é o parto que não acontece, que a gente provoca artificialmente o trabalho de parto para tentar ainda assim a via de parto vaginal, né? Antes de indicar uma cesárea em alguma situação que está sendo extrema, seja porque passou da data, seja porque há uma restrição de crescimento, alguma patologia obstétrica que coloque em risco e a gente não vai esperar mais, né? E esse é o parto induzido. Perfeito. Tá, perfeito, doutor. Conta pra gente como acontece o parto normal. Como é a anestesia? O que a mulher recebe para o parto normal? Bom, o parto Desculpa, normal... anestesia não, desculpa, eu li errado aqui, doutor. Me perdoa, Tá. gente. Como acontece o parto normal? Como é a assistência que a mulher recebe para o parto normal? Tá. Então, eu recomendo fortemente e sempre que tenha uma doula na equipe, né? De preferência que essa doula
tem a formação de obstetriz para que ela também possa fazer uma assistência do bebê e da mãe, examinando o bebê e a mãe. A doula é um profissional que só acompanha, ajuda, asseia, faz massagem, está do lado, dá força, tem um apoio psicológico também, muitas vezes para o marido também, né? Agora, ela não examina a gestante. Então, quem faz o exame e garante a certeza de que o bebê está bem, de que o colo já está com 4, 5 centímetros, é a enfermeira. Então, a gente recomenda uma profissional que é a doula, para acompanhando do lado, né? De preferência que essa doula tenha a formação de enfermeira também para poder fazer o exame. E esse acompanhamento, então, começa na casa da mulher, na casa da gestante. Quando ela começa o trabalho de parto e ela anuncia o que está se passando, primeira etapa é acompanhar pelo telefone, né? Porque às vezes ela fala, estou tendo dor a cada 20 minutos. Não é trabalho de parto ainda, mas às vezes está pegando, né? Aí daqui a 2 horas a dor está de 10 em 10 minutos, ela está muito bem, não está sentindo nada, mas já está avisando, aí daqui a pouco a dor começa a incomodar, e aí a doula está chegando e vai ficar com ela, porque se ela ficar sozinha em casa nessa hora, primeiro, ela vai carecer de ajuda, né? E segundo, ela vai ficar insegura e vai logo para o hospital. Se você interna precocemente para um parto normal, você vira um problema ali na ala do hospital, né? No centro obstétrico, porque é uma gestante que está ali 12, 18, 20 horas para parir, né? Então, isso não é bom. As chances de desandar o trabalho de parto e virar uma cesárea aumenta. Então, o objetivo é que esse trabalho de parto seja acompanhado em casa, mais ou menos até a metade do caminho. Até uma dilatação de 5, 6 centímetros, ou até o momento em que a gestante está com dor demais, não está tolerando bem, não está lidando bem com isso e precisa de uma analgesia para o parto, uma anestesia para o parto normal. Aí vamos para o hospital, que é lá que vai ser feito isso. A gente não faz nenhuma medicação em casa, nenhum procedimento em casa. A única coisa que vai ser feito é um exame ginecológico, o toque e o controle do coraçãozinho do bebê, né? Então, o processo de assistência começa na casa da gestante, com a doula indo lá e prestando toda essa assistência, essa ajuda no ambiente que é dela, no ambiente saudável, no ambiente sem corona. E aí, quando a coisa já se adiantou, a gente migra para o hospital. Na hora que migra para o hospital, é a hora que eu encontro com a gestante. Geralmente, estou na porta do hospital ou cheguei 5 minutos depois e ali a gente já muda um pouco o padrão de onde a gente está. Vamos acomodar a gestante na sala de pré-parto e ver como é que está a situação, examina e dali por diante mais as horinhas que faltam, né? Volta e meia, a gestante já chega pedindo uma analgesia, então a gente já vai avisando o centro cirúrgico, ela entra, faz a analgesia dela. Às vezes essa analgesia é implacável, assim, faz a analgesia, o colo dilata e o bebê nasce em meia hora, então nessas situações o bebê acaba nascendo lá dentro da sala de analgesia, mas frequentemente a gente volta para o quarto de pré-parto e ajeita o banquinho de cócoras, ou enche a banheira para nascer na banheira, ou a gente vai organizando ali o ninho, que o processo continua, com anestesia ou sem anestesia, e o parto acontece ali. Quando está para nascer, o pediatra entra na sala, para estar a postos para receber o bebê. O bebê geralmente não vai para o pediatra mais, né? Sempre foi, mas agora não é mais assim. A gente não entrega para eles, a gente entrega para a mãe, bota no seio da mãe. E ali o pediatra faz o primeiro exame, ele vem para dar a primeira atenção, né? A gente espera sempre o cordão parar de pulsar e, quando é possível, o pai, se não tiver desmaiado, ele corta o cordão. Então, o senhor estava contando, o doutor, passou um filme na minha cabeça do meu desespero do meu primeiro filho, que o meu foi o sangramento, né? Que foi o sinal. Sangrou. Aí você falou, olha, liguei, mandei foto e coincidentemente era o meu dia de ir na clínica, era o meu retorno com você, né?
Eu acho que era meu último retorno, né? Porque dali, ou nós íamos induzir... Ali a gente já vê, de fato, que ia precisar ver, porque eu já estava com 42, indo para 42 semanas, né? E eu lembro que me deu um desespero, uma dor, assim... E eu lembro que eu caminhei aquele dia, eu tava desesperada, eu queria logo que o Lorenzo nascesse, que eu tava pesada, né? E aí eu falei, gente, eu fui caminhar e comendo um lanchinho, fazendo tudo que você mandava fazer. Aí eu lembro que sangrou, mandei foto, você já vem pro meu consultório. Eu cheguei, gente, mas aí assim, né? Aquela coisa, a gente fica ansiosa, né? O que será que é contração? O que é dor? Como que será que é? A gente fica ansiosa, né? Porque a gente não sabe, né? E eu tô desse meu jeito, né, doutor, assim, e eu ficava desesperada, doutor, mas quando que eu vou saber que ele quer nascer? Qual que é o tipo de dor? Assim, calma, você vai entender. Eu sei que eu cheguei na clínica do doutor, gente, eu andava desesperada, segurando assim, uma dor, como se fosse uma dor na lombar, que eu lembro que eu falava, meu Deus do céu, já devo estar de 10 dedos de dilatação, porque fala que dói demais, já... Misericórdia, ficava andando na sala dele, esperando ele me atender. Chegou até, olha, doutor, nem me fale que eu tô com um dedo de dilatação, porque senão você já me manda pro hospital, já manda da anestesia. Eu comecei daí, sabe? Tem gente que já pede até anestesia. Eu falei, você tá contando uma história, certeza. Aí eu deitei, ele falou assim, olha, você tá com dedo de dilatação. Eu falei, o quê? Eu tô morrendo aqui de dor, você tá falando que eu tô com dedo de dilatação, doutor. E até chegar a 10 dedos eu morri. Ele, calma. Gente, eu tava desesperada. Esse foi o meu primeiro filho. Ele já ligou pro hospital, preparou tudo. Ele só falou pro meu marido, tá com a mala? Tô. Meu marido lembrou da mala, pelo menos. Então, vai pro hospital, já vai direto. Fomos lá, já tava tudo apapelado, tudo ok, que o doutor Ayrton preparou tudo. Gente, eu cheguei lá, eu olhava pro meu marido assim, sabe? Eu tava enlouquecida. Agora eu vou chegar no ponto na questão da doula. Eu tava enlouquecida, eu falava assim, meu Deus, me dá vontade de bater a cabeça na parede, porque era uma dor que se você não controla, parece que te leva à loucura. É uma dor incontrolável. Quando chegou a doula, porque daí ele já avisa todo mundo, ele avisa a doula, ele avisa, na época precisava do pediatra, ele avisa a equipe toda. Então a equipe já, opa, Larissa foi pro hospital, vamos todo mundo. Cheguei lá, a doula abriu a porta e falou, o que tá acontecendo? Eu acho, sei lá que cor que eu tava, eu já tava descabelada, enlouquecida de dor. Ela falou, calma, gente, quando ela chegou, ela pegou na minha mão e já foi me dando as coordenadas do que eu precisava fazer. E sério, gente, parecia um anjo entrando assim, ó, descendo no meu quarto, segurando a minha mão e falando, agora você vai me ouvir e vai fazer tudo o que eu falar. Eu falei, tá bom, eu faço tudo, mas tira essa dor de mim desesperada. E, gente, sério, o meu marido, quando a gente fez a reunião com o doutor, falou, uma doula, meu marido. Isso não é luxo? Doutor, conversa com ela. E no relato do meu marido, ele até falou, gente, eu não daria conta. Então, ótimo que a doula estava ali do lado. Porque eu já desmaiaria mesmo. Não sei o que eu ia fazer com ela. Ou ela ia me matar ali na sala de parto. E a doula, gente, sério, é incrível. Faz um papel lindo. Parabéns para esses profissionais incríveis aí que ajuda nesse momento. E no meu segundo filho aí já consegui, passei a maior parte do tempo com a doula na minha casa. Essa questão realmente do doutor falar de passar um período maior em casa faz toda a diferença, porque realmente no hospital você está fora do seu ambiente e, enfim. No meu segundo, saímos de casa, questão de 15 minutos que eu cheguei no hospital, realmente o doutor Ayrton já estava lá na porta do carro me recebendo. Nasceu 15 minutos que eu cheguei depois do hospital e foi rapidinho o segundo. Então, realmente, essa assistência, como foi minha pergunta para você, doutor, para o parto normal, de fato, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Aproveitando, doutor, diferenças do pós-parto, da cesárea e do parto normal. Eu acho que aí tem muita diferença, muita. Eu tenho algumas pacientes que saem da cesárea muito bem. Muito, né? No segundo dia já não quer tomar um remédio para dor. Eu me preocupo até com essas pacientes porque elas acabam fazendo arte. Acaba abusando, subindo em cima do armário, achando que está bem, e daí a pouco ela sente uma pontada, estourou um ponto, ela começa a sentir dor. Eu já vi isso acontecer algumas vezes.
Mas, no geral, a cesárea é incômoda. O pós-operatório de uma cesárea vai aí bem uns 10 a 14 dias de sensibilidade abdominal exacerbada, dor, dificuldade de movimentar, de agachar, de pegar peso, né? O parto normal é incrível. O parto normal é incrível. Eu não esqueço um exemplo que foi máximo, assim, foi num parto que eu tive em São Paulo, num hospital que eu não costumava ir, né? E a dinâmica era um pouco diferente. A gestante deu à luz, ela logo foi pro quarto. Foi um parto sem anestesia, ela logo foi pro quarto. Ela foi pro quarto antes de mim. Eu fiquei ainda fazendo a papelada, a descrição, a prescrição médica e tal, e depois saí do centro obstétrico, troquei de roupa, botei minha roupa e fui no quarto da gestante. Quando eu cheguei lá, estava o marido sentadão na cadeira, esgotado, a gestante em pé, né, vestida já de short, tênis, e falando assim, vai meu bem, vai logo lá. Eu falei assim, vai aonde? Não, vai buscar um sanduíche para mim, que eu estou morrendo de fome. E aí eu falei, não, tá insólita essa imagem, né? O marido acabado, de tanto que ele ficou estressado, e a mulher inteirona, vestida de short, tênis, depois, assim, não tinha 2 horas esse parto tinha acontecido, sabe? E ela estava como quem tá indo no McDonald's, assim, entendeu? E mesmo quando tem ruptura perineal, que a gente acaba dando um pontinho ou outro, o primeiro dia arde, queima, incomoda, a gestante senta de lado, trabalhos de parto muito longos, expulsivos muito demorados, às vezes tem um edema ali na região genital, que leva uns 2, 3 dias para melhorar, mas, via de regra, não passa de 3 dias, né? Você está ótima já. A dor, eu não acompanho a evolução da vulva dia após dia, mas a gente dá alta no segundo dia. Então, no terceiro, quarto dia, a mulher já começa a dizer que não dói mais. Eu duvido que tenha cicatrizado. Não cicatrizou, com certeza, ainda tem muita escoriação. Mesmo o parto que não tem ruptura, sempre tem escoriação. Sempre tem arranhadinhos, né? E eu duvido que aquilo cicatrizou, mas o processo de cicatrização do pós-parto é tão impressionante que aquilo acontece sem dor, aquilo acontece numa velocidade incrível, aquilo se refaz de um jeito também incrível. Eu já tive situações de rotura que a gestante pediu para não suturar. Falou, não sutura, doutor, não quero que deixe assim. E aí eu até achei estranho, mas respeitei e fiquei encucado com isso, né? Que, poxa, eu não fiz uma coisa que eu podia ter feito melhor. Mas eu também fiquei encucado de saber como ia ficar a vulva dela, que tinha tido uma rotura. Sim. Ela voltou 2 meses depois, na revisão puerperal, e eu fui examiná-la e fiquei chocado de ver como aquilo retraiu, como aquela ruptura que tinha quase 3 centímetros, no final ela ficou uma coisa de menos de 1 centímetro, como aquilo cicatrizou com excelência. Naturalmente. Sabe? Naturalmente, Então, eu acho que, mais uma vez, né, a mulher foi muito bem preparada para parir, né? Nós temos aí quantos milhares de anos de evolução do Homo sapiens, né? E sempre parimos igual e até hoje ela tem todo o apetrecho que ela precisa para um parto normal e tudo funciona muito bem. E parece que foi feito para isso, que a regeneração desse tecido ela é muito melhor do que qualquer outro arranhão que você tenha em qualquer parte do corpo, né? Então, acho que a gente tem que tirar o chapéu e ter Incrível, certeza, né? O parto Incrível. normal entrega um resultado pós-parto de muito mais conforto do que a cesárea, sem dúvida. As pessoas, às vezes, vão com essa imagem de fugir da dor do parto, mas tem a dor do pós-parto na cesárea, né? Sim. É E, isso. doutor, tem diferença do bebê que nasce de um parto normal para um bebê que nasce de um parto cesárea? Às vezes, Larissa, eu acho... o bebê que nasce do parto normal, ele pode não entender, mas ele sabe que ele passou por um processo, né? Ele passa por um momento de estresse, né? Muitos dos bebês, eu acho que nascem mais cansados.
eu vejo bebês nascerem de parto normal, às vezes dormindo, né? Eles nascem, eles se aquietam para passar pelo processo, né? E eles acordam só no peito da mãe, assim. Então, É porque o próprio corpo expulsa o bebê, né? Era essa sensação que eu tinha durante o parto, sim, que era uma pressão muito forte no topo da barriga, como se algo estivesse expelindo ele dali. Não, é, não, é um processo a- muito natural, né? e a mulher não precisa fazer força, ele vai nascer. É que num determinado momento a vontade de fazer força faz parte desse instinto aí. E aí ela faz força e ajuda, né? Exato, exato. Mas, então, eu acho que o bebê que nasce de uma cesárea agendada, muitas vezes ele não estava pronto, assim, ou ele nasce muito aborrecido, ou ele nasce e não se dá conta que nasceu. Não pega o peito, passa um dia meio assim, chora, mas não é fome. Ele não vem muito esperto. O bebê que nasce de um parto normal, assim, parto natural mesmo, sem, nada, sem nenhuma particularidade, ele geralmente nasce mais cansado e com mais fome. Ele geralmente mama bem na primeira hora e dorme bem no primeiro dia. Isso eu observo muito, sabe? Isso não é científico, isso é a minha impressão pessoal. Ele dorme melhor, ele é um bebê mais comportado, ele faz o que tem que fazer, ele mama e dorme, né? Parece que ele vem cansado, que nem a mãe também precisa disso depois do parto, né? E o bebê que nasce da cesárea, que não está em trabalho de parto, ele é um pouco diferente. Eu acho que ele não vem ele não demora mais para cair a ficha que ele nasceu. Eu acho que é um pouco assim. Mas isso não é regra, viu? Os bebês têm seus temperamentos já, que já vem com eles, está na genética deles e cada um vai ser de um jeitinho também. Mas eu acho que existe também, não posso deixar de comentar, a questão da limpeza pulmonar no parto normal. Quando o bebê nasce de parto normal, nasce a cabeça primeiro, né? Se você ficar olhando ali bem atentamente, bem contemplativamente, sem mexer em nada, ficar olhando para o bebê, assim que a cabeça nasce, o que acontece em seguida começa a sair uma secreção pelo nariz, muita secreção. Sai secreção pela boca, líquido, a cabecinha só de fora, e essa secreção vai saindo. Por quê? Porque agora quem está passando no canal do parto é o tórax, e o tórax sofre toda a pressão daquele canal vaginal ali, e essa pressão sobre o tórax faz expelir os líquidos que ele absorveu lá dentro do útero. Faz expelir, inclusive, aquele famigerado mecônio, que todo mundo tem medo. Se tiver mecônio e nasce do parto normal, ele nasce mais limpinho. Ele tem menos chance de ter uma pneumonia aspirativa de mecônio do que numa cesárea. Numa cesárea, essa compressão torácica não existe e, consequentemente, os bebês nascidos de cesárea têm um risco maior de ter complicações e infecções das vias aéreas nos primeiros meses de vida. Essa é uma diferença científica e estatisticamente comprovada, que existem mais complicações de vias aéreas nos bebês nascidos de cesárea do que nos bebês nascidos de parto normal, né? Então, essa é uma Agora, diferença, sim. mas isso que você falou faz sentido. Eu observei também, tanto que eu li livros, eu estudei, eu compartilhava com você. Já tô lendo livros, porque imagina quando ele chorar, eu não vou saber o que ele quer no meu primeiro filho, né? Vou ficar ali nervosa, não sei se é cólica, não sei o que é, enfim. E eu lia muito porque eu lia a importância do sono do bebê, né? Que era muito importante para o desenvolvimento dele, as sonecas e tudo mais. E quando ele nasceu, os dois. Falei, nossa, eu virei meu marido e falei, gente, ele dorme, olha que beleza, que maravilha, Deus ouviu minhas preces, mas só foi a primeira noite, a segunda foi terrível, e claro que eu já estava assim, meu Deus do céu. Doutor, um ponto também que eu acho importante ressaltar, quando eu estava grávida do meu primeiro filho, você falou um ponto muito importante que foi quando eu peguei e falei, poxa, eu vou me abrir para
para entender mais sobre o parto humanizado, enfim. Minha mãe, ela teve 8 depressões pós-parto, depois que eu nasci. Eu sou segunda filha. E isso, enfim, aí isso refletiu muito na minha infância, né? E então essa era uma preocupação minha. Acho que você até se lembra que eu me preocupava muito sobre a depressão pós-parto. E você virou para mim e falou assim, Larissa, as chances de ter depressão pós-parto num parto normal é menor. E aquilo, quando você falou, foi aquilo que o que era o que faltava para eu falar, eu vou tentar e vou me aprofundar, quero entender mais. Eu participava de todos os grupos de gestantes e tal, porque aquilo para mim foi um ponto muito forte que me fez decidir que eu não queria passar. A gente previne, né, doutor? Depressão pós-parto é uma coisa que a gente não sei se de fato tem como evitar mesmo. Eu consegue evitar, assim, se faz sentido o que eu te falei realmente no parto normal. Mas não tem algo que você evite 100%, né? Tem como prevenir de alguma forma. Mas eu lembro que esse foi um ponto que fez eu virar a chavinha total. Existe uma teoria, né, a teoria da resiliência humana, que diz que ela se apoia num tripé, que é a compreensibilidade, a entendibilidade e a manuseabilidade. O que significam? A manuseabilidade é a capacidade de você se ajeitar com o recurso que te está disponível. Né? Dá uma de MacGyver. Assim, só tenho isso, eu vou dar um jeito com isso e ser um cara que se resolve com o que está na mão. A entendibilidade é você entender para que você está aqui, né? Por que você existe, né? Qual a sua importância. E a compreensibilidade é você entender o ambiente que te cerca. Eu acho que quando a gestante passa pelo parto normal, ela tem mais noção dessas coisas. Ela entende mais o processo dela, o que ela passou para virar mãe tem um significado mais claro. Portanto, todo o processo reprodutivo vem mais à flor da pele. E eu acho que sobra menos espaço para a depressão nessa hora. Eu acho que a depressão, às vezes, vem muito relacionada a essa compreensão muito confusa do que é se tornar mãe. E, às vezes, não é só a compreensão que é confusa, é o árduo trabalho súbito das primeiras semanas com um bebê que é 100% independente de você. Né? Então, mistura isso, né? Essa semana eu ouvi uma mãe falar assim, consulta de 40 dias, né? Ela falou, doutor, mas que é isso? Eu tinha horas que eu tinha vontade de devolver, de botar de volta, porque eu não tinha mais, não sobrou mais um instante para minha vida. E isso ela contando essa semana. Mas isso eu escuto todo mês, né? E o que eu falo, que eu tento fazer ficar bem claro, eu falo, olha, fulana, esse não é o problema da fulana, tá? Esse é o problema das mães. As mães passam por isso e elas viram mães. Esse é um processo que você está passando que não é teu, é do ser humano, é da reprodução humana, viu? Porque isso ameniza um pouco, senão a pessoa fica achando que ela é muito incompetente, que o problema todo é ela, e não é bem assim. Todos os hormônios, essa fase, né? É uma fase de blues. Tem gente que não sofre É o nenhuma famoso baby tristeza. blues, né? Que falam, né? Exatamente. Mas existe uma explicação endócrina para isso acontecer também, né? Então, eu acho que quando a mulher está mais dentro, né, ela entende o que ela passou, o que ela quis passar para ser mãe, esse processo, as coisas ficam mais claras e a depressão bate menos. Não, não é que não bate. Eu já vi depressão puerperal pós-parto normal e já vi a gestante tirar de letra pós-cesárea agendada. E medicina não tem matemática, não tem nunca, que nem no amor, né? Perfeito. Então é isso. Maravilha. Eu já vi que teve várias perguntas sobre uma mulher que já teve cesárea. Pode ter parto normal numa próxima gravidez? Essa é boa.
Inclusive, logo no iniciozinho, alguém perguntou se quem teve 2 cesáreas pode ter parto normal. Logo no início, eu quase não vi pergunta nenhuma aqui, porque tá longe, eu tenho que Eu chegar também não perto vi para olhar. tantas, mas, Mas essa gente, eu se vi. eu quiser colocar, eu vi que tem aqui no balãozinho de perguntas, tem algumas perguntas. Depois que você responder essa, eu vou abrir aqui. Então, gente, tem um balãozinho de perguntas aqui embaixo, é só colocar que eu leio para o doutor. Então, é perfeitamente possível ter um parto normal depois de uma cesárea. Perfeitamente possível. Isso não invalida a possibilidade de tentar um parto normal, né? Toda gestante que teve uma cesárea prévia pode ter um parto normal. Existe um consenso de indicar a cesárea quando a gestante já teve 2 cesáreas, ou 3, ou 4, ou 5. 2 ou mais, então existe um consenso que aí tem que ser cesárea também. Então, esse consenso está baseado no risco aumentado de haver uma ruptura do útero naquele lugar onde foi feitas várias cicatrizes de cesárea. E, teoricamente, pode estar uma parede mais fraca e o útero vir a romper nesse processo do trabalho de parto, que é um processo de estresse para o útero também. Então, com uma cesárea a gente acredita que não acontece, e com 2 cesáreas a gente acredita que acontece e indica a cesárea. Aí, na minha prática, Larissa, o que aconteceu? Eu fiz 25 anos de plantão, de formado, né? E nesses 25 anos, eu acho que eu devo ter feito uns 25 partos de mulheres com 2 cesáreas que chegavam lá no plantão. Ai, meu Deus, corre, 2 cesáreas, corre para fazer a cesárea. E no que começa a correr, o bebê nasce. Já nasceu. Sério, várias e várias vezes eu vi isso acontecer em plantões. Eu nunca vi uma ruptura uterina. Bom, de uns anos para cá, eu comecei a ser procurado por algumas mães que querem um parto normal depois de 2 cesáreas. Inclusive, uma das primeiras que me pediu isso era um casal de advogados. Eu falei, nossa, ou dá certo, eu já vou direto para a cadeia com esses dois, né? Mas eu deixei bem claro para eles que era um procedimento que ninguém faria, em que a gente podia correr o risco, se eles quisessem, que eu acreditava que podia dar certo e deu certo. Então, eu aí fui buscar literatura. E o que eu encontrei na literatura é que o risco, os trabalhos que avaliam isso, eles, no final, demonstram que o risco de ruptura uterina com 2 cesáreas ou com uma cesárea é praticamente o mesmo. Não muda o percentual de rupturas que acontece num trabalho de parto, num útero com 2 cesáreas e num útero com uma cesárea é praticamente igual. Então, baseado nisso, eu comecei a aceitar esses pedidos e trabalho com alguns casais que querem isso, mas é um atendimento que a gente é bem restrito, a gente propõe a nossa equipe sem pessoas de fora Tá me ouvindo, doutor? aqui. Ah, tá. Estou te ouvindo. É que alguém me ligou aqui e caiu Já a voltou, tudo transmissão. certo. Então, eu também acho que depois de 2 cesáreas, eu não sou o único obstetra que trabalho com um parto normal depois de 2 cesáreas. Eu acho que pode ser feito parto normal. Acho que o casal tem que saber dos riscos. A gente faz isso com consentimento informado, documentação, tudo por escrito e assinado por ambas as partes, sabendo do risco e assumindo o risco. E, por incrível que pareça, a maioria das vezes deu certo, viu, Larissa? Que Então, quem tem legal. uma cesárea e tem a vontade de ter o segundo parto normal, tente. O fato de ter uma única cesárea não desabona a chance de ter um parto normal, não. Inclusive, aproveitando o gancho, eu até vi que uma pessoa falou assim, mesmo que eu tenha tido há 11 meses atrás uma cesárea, acho que ela está grávida de novo, ela pode ter Mesmo. como normal? Pode, pode. Perfeito. Deixa eu abrir aqui a caixinha de pergunta, doutor. Deixa. Aqui.
Quem tem cerclagem consegue ter parto normal? Claro, aí mais ainda. Porque se você fez uma cerclagem, é porque o seu colo estava aberto, estava curto e ia abrir fácil. Então, se ele vai abrir fácil, você tem meio caminho andado. Você está um passo à frente das outras mãezinhas. Pode ter parto normal, sim. Perfeito. Deixa eu abrir outras aqui, doutor. Bom, tem diferença de anestesia para cesárea e para parto normal? Tem. A anestesia para cesárea geralmente é a RAC. A anestesia do parto normal geralmente é a peridural e, em alguns casos, a peridural junto com a RAC. A anestesia para o parto normal pode ser usada para cesárea, mas a anestesia da cesárea não pode ser usada para o parto normal. Basicamente é essa a diferença. A anestesia do parto normal é uma anestesia feita pouco a pouco. A gente faz uma pequena dose, daqui a pouco dá uma dosezinha maior. Então, a anestesia para o parto normal é colocado um catéter. Ali na punção na coluna, onde a gente faz a anestesia, é colocado um catéter. E nesse catéter você vai botando a dose. Então, na anestesia do parto normal, você pode contar com anestesia, às vezes, por 4, 5, 8 horas de trabalho de parto com analgesia. Né? Ela é uma analgesia bem bonita e bem mais trabalhosa e bem mais detalhada e ajuda bastante. E essa analgesia atrapalha na performance da mãe? A analgesia pode atrapalhar. Ela não atrapalha 100% das vezes, não. Quando ela é feita, se o médico tirar totalmente, né, se o anestesista tirar totalmente a dor, aí a paciente fica sem percepção da contração e não consegue mais colaborar. Outra situação é que, às vezes, a anestesia ela tira também a contração. Quando ela é mais pesada, uma dose maior, a contração, às vezes, dá uma michada assim, depois da anestesia. A gente tem que entrar com um pouquinho de ocitocina para manter a dinâmica que já vinha antes, para não perder o andamento do trabalho de parto. Então, essas são situações que a anestesia pode até atrapalhar. A anestesia pesada demais, às vezes, também atrapalha da mãe voltar a andar, levantar, sentar, ficar de cócoras, entrar na banheira. Então, essas são situações em que a anestesia pode atrapalhar. Porém, eu vou dizer também as situações em que a anestesia ajuda muito. Eu sempre falo isso para os meus amigos anestesistas. Esse parto é seu. Porque quando eu peço uma analgesia e eu sei que a cabeça está lá embaixo, está forçando esse colo no último ali, e o colo está duro, está segurando a cabeça, o cara faz a anestesia, o colo desaparece em meia hora. Então, muitas vezes, é a anestesia que faz a dilatação acontecer. E o bebê nasce em uma hora depois, estava com 5 centímetros, fez anestesia, uma hora depois nasceu. Isso é parto feito pelo anestesista. A anestesia faz muito bem nessas horas, sabe? Então, a anestesia pode atrapalhar, na maioria das vezes ela não atrapalha não. O pessoal da anestesia hoje tem uma mão muito boa, acerta bem a dose, e se não acerta, é sempre melhor acertar para menos, deixar a gestante ainda com um pouco de dor e depois dar mais um pouquinho de dose do que tirar tudo. Aí se tirar Dá tudo uma pode dose atrapalhar um cavalar pouco. aí, dá um Aí pode retardado. atrapalhar, mas isso raramente acontece hoje em dia. Perfeito. Deixa eu para uma outra pergunta aqui, doutor. Qual o mínimo de dilatação para o bebê nascer de parto normal? Não tem mínimo, né? Por consenso, a gente chama de 10 centímetros, né? O colo tem que sair da frente da cabeça. Então, a gente vai dando uma nomenclatura de centímetros, mas, na verdade, é bem percepção mesmo, né? O colo do útero, ele vai abrindo, né, um círculo, né? Às vezes, ele chega mais ou menos o diâmetro da cabeça do bebê, você sente só a bordinha dele, daqui a pouco ele foi para trás, já passou para o pescoço e você não sente mais colo nenhum, só tem a cabeça ali na frente. Esse já é o expulsivo, já é o momento do expulsivo. Então, por definição, o expulsivo, né, dilatação total é 10 centímetros.
todo mundo, em tese, chegaria a 10 centímetros. É claro, se é um bebê prematuro que está nascendo, ele vai nascer com 7 centímetros, mas o consenso é dizer que agora deu 10 centímetros é porque está no expulsivo. E também não tem tempo, né, o doutor? Por exemplo, quando eu cheguei no hospital no meu segundo parto, que o doutor foi me examinar, na hora você examinou e falou que estava com 8 dedos de dilatação, né? Até na hora você até falou, ainda pode levar um tempinho, até brincou, né? E fez o toque. Aí, naquele momento, eu já estava sentindo, porque era meu segundo, né? E eu já tinha passado por aquilo, eu já consegui identificar o momento. Eu até estava deitada, eu olhei para a doula e falei assim, se eu sentar ou se eu movimentar aqui, ele vai nascer aqui, né, doutor? Então, assim, porque tem gente até que pensa, às vezes de 8 dedos para 10 dedos, realmente pode levar muitas horas, né? Mas não é uma regra, porque daquele momento que eu falei que o doutor examinou e viu que eu estava com 8 dedos de dilatação, a doula olhou para ele e falou assim, bom, a gente já conhece, pode ser que nasça mesmo. Subimos no que a gente subiu, né, doutor? O doutor, eu acho que ainda estava finalizando alguns papéis ali. Não, Larissa, eu pensei exatamente assim. Eu acabei de examinar ela, não faz 10 minutos, não vai nascer agora, eu vou trocar de roupa. Quando eu voltei de roupa trocada, estava o bebê na sua mão já. E eu nem assisti, eu só cheguei depois, né? Foi assim. Foi exatamente assim. Porque do jeito que eu falei, ele vai nascer se eu sentar, elas deram um jeito de colocar aquela maca que não entrava no elevador, mas deram um jeito, a enfermeira foi sentada na maca comigo. Quando nós saímos do elevador e entramos no quarto, eu só falei, é agora, é agora. Eu já sentia. Foi o tempo de eu passar por 2 contrações, me concentrar, descer a escadinha da maca, abaixar, tirar um vestido. Eu tava com um vestido longo, levantar o vestido. A primeira pessoa que eu olhei foi a fotógrafa. Coloquei no ombro dela e já fiz expulsivo. Aí foi a bolsa. Minha bolsa não tinha estourado ainda. Estourei a bolsa. Quase que ele nasce dentro da bolsa. Estourei a bolsa. Aí eu, agora. Aí a doula, gente, não deu nem tempo da doula colocar a luva. Ela, meu Deus, pega seu filho, já. Aí ela já preparou um campo ali, eu catei ele no colo. Tá? Gente, meu parto foi em pé, eu tava em pé, peguei meu filho, segurei, aí veio ela, foi uma correria. Então, assim, também não tem regra. Ai, tô de tantos dedos de dilatação, vai demorar mais tantas horas, né, doutor? Então, é incrível, assim, cada história. Cada parto é uma história. Eu vi até que o pessoal da Caia, que é onde você tem o consultório, comentou, todo mundo ali sabe da minha história e até aproveitando o gancho, que eu me lembro que eu me preparei muito para o parto, né, doutor? Tanto para o primeiro quanto para o segundo, porque eu vi que teve uma pergunta de uma seguidora perguntando o que pode ser feito para ajudar ali na preparação, se tem alguns movimentos, enfim. Existem várias formas para ajudar para o parto normal, né, doutor? Sim, eu acho que a primeira coisa, a pessoa precisa definir, né, o parto que ela quer. Não acho que assim, não acho que vale a pena assim, se der normal, então vai ser, vamos ver. Porque nessa postura ela acaba não se preparando para nada, nem para o parto normal, nem para a cesárea dela. Então, eu acho que ela deve se preparar para o parto normal, mesmo que no final ela resolva que não queira ter o parto normal. Eu acho que essa é a melhor atitude. E se preparar para o parto não é uma coisa... Todo mundo precisa se preparar para o parto normal? Não, Larissa, não precisa. Não precisa preparar para nada, vai nascer normal do mesmo jeito, sabe? Porque o corpo é maravilhoso, né? O corpo é sábio, né? Mas quando você se prepara, você acompanha, você experiencia, você vivencia esse processo, você participa dele. Você não é uma vítima dele, você participa do processo. Você mesmo lá, você entrou de olho fechado lá e você fazia sei lá que som era aquele que você tinha treinado fazer, né? Foi. E isso eu gosto até de compartilhar, porque realmente no meu primeiro eu não tive essa preparação
No segundo, eu falei, agora eu quero... eu fazia as aulas de preparação para o parto, e eu aprendi a vocalizar, eu aprendi a respirar, e isso fez total diferença no meu segundo parto. Tanto que eu acredito que ele nasceu... Não é uma regra, tá? Que também muitas acham que o segundo filho nasce mais rápido, né, doutor? Não é uma regra. Mas eu acredito que o meu segundo nasceu tão rápido, em 4 horas, assim, por questão de eu ter me concentrado tanto, por eu ter aprendido a vocalizar. Não, no meu segundo, né, doutor, quando eu falei que eu cheguei no hospital, que ele nasceu tão rápido, o doutor foi me receber na porta do carro, eu nem vi ele. Eu tava de olho fechado, totalmente concentrada, focada na minha respiração, vocalizando as vogais, cada vogal ajudava naquele momento da dor, que eu lembro até hoje, que era A, O e U. Tinha momento que eu vocalizava o U e não ajudava amenizador, mas era o A que ajudava amenizador. Então, assim, toda essa preparação, de fato, me ajudou a passar com mais leveza, assim, menos sofrimento. Eu acho que é a palavra certa, doutor. Foi menos sofrido o meu segundo parto. Foi menos sofrido. Eu acho que é por aí. O preparo, ele pode ser perineal, ele pode ser um preparo corporal, um preparo de percepção corporal, um preparo mental, um preparo emocional. O treinamento da respiração é muito importante, a meditação é muito importante, a capacidade de olhar para dentro da barriga, sentir, vivenciar lá dentro. Então, tudo isso faz muita diferença. E o que eu costumo dizer, quando a gente faz a palestra sobre dor no parto, né, é que tudo depende de como você interpreta essa dor. Né? E aí, todos esses treinos e esse preparo vai te ajudar a interpretar a dor de uma maneira parceira, né? Que seria a melhor maneira de você receber essa dor nesse momento. Sem ela, seu filho não nasce. E a gente não quer sentir ela, mas a gente precisa dela. Então, isso é uma coisa muito importante de ser trabalhado no preparo do parto também. Porque a dor diminui de magnitude nessa hora, se você tem preparo. Você sente a dor e sente prazer, porque ela está trazendo seu filho. É diferente de você estar com uma dor de cólica renal. É totalmente diferente. Agora, se você não está preparado, a cabeça, a mente, o espírito, essa dor vai ser igual a dor de cólica renal. Você vai querer se livrar dela sem entender como é importante você ter ela aliada, né? Sim. Doutor, assim, deu 1 hora de live, mas eu amo conversar com você. Eu quero saber se tudo bem eu fazer mais algumas perguntinhas, como que tá seu tempo aí? Vamos lá, pode ser. Eu estou com tempo aqui. Perfeito. Bom, vamos lá. Bom, pode hoje em dia levar um corte na vagina para facilitar o bebê a sair? Pode, mas ninguém quer mais, né? Não, as evidências científicas mostram que não é necessário, que isso não ajuda em nada, que na verdade o corte deixa mais cicatriz e mais alteração sensitiva do que as rupturas. As rupturas espontâneas, naturais, vão ser suturadas quando necessário, mas o corte ele é mais invasivo porque ele deixa uma cicatriz e uma alteração de sensibilidade com muito mais frequência, né? Eu lembro Então, que era um medo meu e você falou, não, isso não há necessidade, o corpo ele responde de uma forma natural. então a gente não pratica a episiotomia mais, mas eu tive uma paciente há alguns anos atrás que ainda me pediu, ela pediu, eu quero que faça, tal. Então a gente fez, mas a questão hoje em dia, que a pergunta pode hoje em dia levar um corte? Pode, mas precisa saber o que é a mãe. A mãe não quer normalmente levar o corte. Então, ela vai chegar no hospital com um plano de parto escrito ali, não quero episiotomia. Né? Não, eu prefiro parto sem episiotomia.
e o médico vai respeitar isso dentro do limite da saúde aí. Se o médico julgar que a episiotomia num determinado momento vai não fazer episiotomia, vai fazer mal, aí ele vai indicar a episiotomia. Então é um procedimento que ainda é usado, que a gente não preconiza mais, mas a recomendação da sociedade de classe é avaliar sua necessidade, né? Antigamente era fazer episiotomia no parto normal, era o segundo passo, fazer episiotomia. Agora é avaliar a necessidade, já mudou o discurso. A episiotomia já não faz mais parte do cortejo de atendimento ao parto normal. Ela deve ser usada em situações especiais. Eu acho que, na prática, o que vai determinar o uso ou não da episiotomia é a experiência do colega que está fazendo o parto. Então, colegas que têm mais experiência em parto sem episiotomia devem acabar fazendo menos episiotomias. E os que têm menos experiência acabam fazendo mais. É mais ou menos por aí. Perfeito. Bom, eu selecionei aqui uma pergunta. É aconselhável parto normal para gêmeos? Os gêmeos podem nascer de parto normal. Mas Inclusive, também, você já fez, doutor, algum parto normal de gêmeos? já sim. E já fiz um parto, e não tenho vergonha de dizer isso, que o primeiro nasceu por baixo e o segundo nasceu de cesárea. E isso é altamente frustrante para o É. obstetra, porque se eu pudesse, eu podia, se eu soubesse que fosse esse o desfecho, eu tinha feito uma cesárea para os dois. Mas, porque no final essa mãe teve duas lesões em duas vias de parto, né? Ela sofreu pelos dois, né? Mas é um parto arriscado, né? O parto de gêmeos normal é um parto arriscado. E, teoricamente, ele só é seguro, né? Ele é menos arriscado só na situação em que os dois bebês estão de cabecinha para baixo para nascer de parto de cabeça. Então, o parto parto normal de gêmeos é factível, é de risco, a gente tenta, mas é um parto que a gente não força a barra e tem que ter muita paciência e muito bom senso para tomar a atitude certa na hora certa, porque entre um bebê nascer e o outro, precisa monitorar com muito afinco a vitalidade do outro, porque se ele começa a sofrer, que nem aconteceu nesse parto que eu tive que fazer a segunda cesárea, aí a coisa vira uma urgência, né? E as chances desses dois estarem encaixados, doutor, é muito difícil? A chance do parto de gêmeo acontecer tranquilo é difícil já, né? A chance dos bebês estarem na posição certa para o parto normal dos gêmeos é uma chance aí em torno de 20, 25%. Não quer dizer que dois bebês sentados também não possam nascer de parto de gêmeos, mas aí você vai juntar o risco do parto de gêmeos com o risco do parto pélvico. E aí começa a ficar uma situação de bastante risco, né? Então, muitos colegas vão indicar a cesárea já nessa situação de gêmeos. Inclusive, os gêmeos também têm o risco da prematuridade, né? Então, quando eles estão Normalmente nascendo com quantas prematuros, semanas? os gêmeos vão nascer geralmente depois de 30 semanas. Alguns nascem ali antes das 36, né? 34, depende um pouco. Na minha experiência, as mãezinhas que chegam aos 9 meses com gêmeos são aquelas que ganham bem pouco peso. Essas vão até o final. Quando ela não controla bem o peso, acaba nascendo mais prematuro. Olha, interessante, uma curiosidade, né? Interessante. Incrível, mas é isso. Essa percepção mais atual que eu tenho é isso. Eu já vejo, quando pego gêmeos, eu falo, está proibido de tudo, não pode ganhar peso, tem que terminar a gravidez com 7 quilos no máximo, assim, sabe? Isso determina um melhor sucesso na longevidade dessa gravidez até o 9º mês. Perfeito. Doutor, poderia falar sobre parto normal e trombofilia? Bom, a trombofilia é uma doença que atrapalha muito a gravidez, né?
ela se caracteriza por um risco aumentado de formar trombos na placenta e tornar essa placenta inoperante e colocando em xeque a vida do bebê, seja numa idade gestacional já avançada, seja nos primeiros 3 meses causando abortos habituais, ou seja... Recebeu uma ligação aí, Era doutor? mais um telefonema aqui. Eu Outra imaginei. ligação, agora é da minha filha, depois eu ligo para ela. Bom, não Então, sendo nenhuma gravidinha falando que vai nascer, né, doutor? é. Então, que eu estava falando da trombofilia, também pode causar hipertensão gestacional, eclâmpsia, né? Então é uma doencinha capciosa, chata, às vezes silenciosa, ninguém imagina e pode causar vários problemas. Inclusive, ela impede quem tem trombofilia impede de ter parto normal? Não, não. Quem tem trombofilia, a gente usa um anticoagulante, né? E, e a gente. O perigo é você tomar um anticoagulante e ter um parto logo em seguida. Mas pode perfeitamente ter um parto normal. Já tive vários casos de gestantes com trombofilia que tiveram parto normal, mesmo sob o uso do anticoagulante. Pode arriscar um parto normal, sim. Perfeito. É uma pergunta aqui interessante. Doutor, você tem observado partos prematuros em gestantes que tiveram Covid? Não, não tenho observado. Já tive aí uma meia dúzia de gestantes com 9 meses com Covid e mais uma dúzia de gestantes com Covid durante a gravidez. Nenhuma prematuridade aconteceu comigo, né? Houve um caso aí muito que rodou a internet, as redes sociais, um caso que virou um show, aí os médicos vieram explicar o que aconteceu, tal, como se fosse uma tendência do que acontece com a mãe com Covid. Aquele caso foi um caso totalmente à parte, totalmente atípico, a gestante talvez tivesse aquele problema mesmo sem ter Covid. Em suma, o Covid praticamente não interfere no curso da gravidez, nem no nascimento e nem no bebê, viu, gente? A maioria das vezes vai passar liso. A gestante, por outro lado, é um ser imunossuprimido, que tem uma restrição respiratória já pelo volume abdominal, então é um paciente de risco para infecção pelo Covid. Mas na minha prática, eu vi gestante com Covid parindo, todo mundo tirou de letra o parto e a infecção e deu tudo certo, viu? Perfeito. Quanto tempo dá para esperar o parto normal após a bolsa se romper? A gente recomenda que seja 12, 18, no máximo 24 horas, né? Alguns colegas não vão esperar nem tudo isso. Você deve fazer uma prevenção com antibiótico se a bolsa está rota já há muito tempo e muito cuidado com o streptococcus, se ele for positivo, aí tem que começar logo cedo, assim que rompeu a bolsa, a fazer o antibiótico. E então, se a bolsa está rota, você vai esperar aí umas 2 a 4 horas do trabalho de parto iniciar. Se ele não iniciou, a gente recomenda que já comece uma indução. Não fique perdendo tempo esperando dias com a bolsa rota. Isso não é prudente, é muito arriscado de acontecer uma infecção. Então a gente pode levar algumas horas. O que eu ia dizer é o seguinte: você vai levar 18, 24 horas se o trabalho de parto está andando, né? Se você tem 12 horas de bolsa rota e não teve nenhuma dilatação e nada aconteceu, chega, né? Não vai esperar muito mais, né? Se tem bolsa rota, trabalho de parto e a coisa está empacada com a bolsa rota é um limite para a gente, então a gente não vai muito adiante. Se a bolsa está íntegra, o trabalho de parto não está evoluindo, a gente pode esperar quantos dias quiser, desde que o bebê esteja bem e a mãe esteja tolerando a situação. Mas com a bolsa rota, não, você não vai esperar tanto tempo, né? Senão você coloca em risco a mãe e o bebê, porque o bebê nasce com infecção e a mãe tem uma infecção uterina, pode perder o útero também. Então é essa a situação. Perfeito. Bom, doutor, eu vou te fazer uma última pergunta.
existe alguma doença que possa, qual é o único fato que pode impedir aquela gestante de ter um parto normal? Existem muitas situações que podem atrapalhar a evolução do parto normal. Mas eu acho que eu entendi a tua pergunta. Qual é a única situação em que é uma indicação Que não tem como mesmo, que já que tem que ser cesárea e a gente já sabe que vai ser cesárea, não tem conversa. Isso. É a placenta prévia. Essa Legal. é a situação que a placenta está na frente do onde o bebê teria que passar. E quando o bebê tentar passar por ali e a placenta estiver na frente, vai ter uma hemorragia até o bebê morrer. E aí vai morrer o bebê e pode morrer a mãe. Essa é uma situação que não tem jeito mesmo. A placenta prévia não tem conversa, desde o pré-natal já vai saber que vai ter que fazer cesárea. E é uma situação de risco também, porque a placenta prévia pode causar hemorragias, né? E quando que a gestante descobre que tem essa placenta prévia? Geralmente nos primeiros ultrassons já começa a aparecer a placenta muito inserida muito lá perto do colo, ou se não está já em cima do colo, você já vê no primeiro ultrassom. No primeiro não digo, mas no segundo, no terceiro ultrassom, você já começa a ter certeza que essa placenta está mal implantada, que ela se implantou no lugar errado e que ela vai atrapalhar o caminho do bebê, não vai passar por ali de jeito nenhum, vai ter que sair pela barriga. E não tem o que ser feito para tratar essa placenta prévia? Não tem que ser feito. Se ela está prévia, ela vai ficar prévia, ela vai ficar na frente até o final. E o nosso medo é quando ela começa a sangrar. Geralmente o parto é feito quando a hemorragia acontece. A gente tenta levar a gravidez até os 9 meses, às vezes não dá tempo. Antes de chegar nos 9 meses, ela começa a sangrar, que começa a sangrar da própria placenta, e aí a gente faz a cesárea e interrompe. Perfeito. E é comum, doutora? Não, graças a Deus não. Faz uns bons anos que eu não tenho uma placenta prévia, viu? Nossa, graças que a bom. Deus. Não, eu estou perguntando até para as gestantes ficarem tranquilas, né? Não se preocuparem aí com a placenta prévia. Bom, doutor, olha... Desculpa, Larissa, pode falar. eu vou aproveitar o gancho e já dizer, né, que essa semana a gente vai publicar a nova gincana que nós estamos fazendo no Espaço do Ventre. Essa nova gincana tem as regras um pouquinho diferentes, mas basicamente as pessoas vão receber, serão publicados 21 posts e esses posts vão falar sobre indicações de cesárea. Para a pessoa participar da gincana, ela precisa comentar, curtir, visitar alguns vídeos de IGTV que a gente marcou que devem ser visitados. E se todo mundo fizer isso, no último post vai haver um sorteio do brinde mais super que a gente recebeu para as nossas gincanas, que veio da Gravidicas Stories, que é um carrinho de bebê, uma cadeirinha de bebê, né? Uma cadeirinha para carro da Fisher Price. Uma cadeirinha de bebê da Fisher Price. Completinha. Super, hiper, mega blaster, né? Então, se você participar dos 21 posts, se você assistir e comentar os vídeos do IGTV que a gente tem e participar do último post, vai concorrer ao sorteio dessa cadeirinha. Foi uma doação da Gravidicas. Muito obrigado, Larissa. Doutor, é o mínimo que eu posso fazer para você que sempre está aí, tão solícito. Essas lives, o intuito aí é trazer informações para o maior número de pessoas. Então, eu que agradeço a sua disponibilidade e eu sei que sempre que eu solicitar, você vai estar sempre disposto aí. E gratidão mais uma vez, uma live incrível, maravilhosa. Estendemos aí um pouquinho o horário, mas é que eu amo falar sobre esse assunto e dá para ver aí nos seus olhos, brilha, dá para ver que você é apaixonado pela sua profissão. Por isso que eu sempre faço questão de fazer as lives com você. E eu vou jogar aí mais temas depois, no decorrer aí, de mais temas para a gente voltar a marcar uma próxima live, doutor. Combinado. Eu que te agradeço o convite, me sinto honrado. Uma boa noite para todo mundo e estou à tua disposição, Larissa. Quando quiser outro tema, é sempre um prazer, pode ter certeza. Perfeito, perfeito, gente. Para quem perguntou, fiquem tranquilas, a live vai ficar salva e a gente vai colocar no IGTV. Grande beijo.
Boa noite, gratidão para todo mundo. Boa noite.